O Lula ganhou as eleições nacionais para a presidência 22, não no Nordeste, mas aqui no Sudeste, especialmente em São Paulo. Sem os votos de São Paulo, na verdade era 1 milhão de votos só, porque 1 milhão vale 2, né? Contando o que tira de um e vai para o outro. Mas por esse 1 milhão e meio, quase 2 milhões de votos, ele acabou ganhando as eleições. Vocês fizeram uma avaliação no partido, por que isso aconteceu? Por que o eleitor que em 2018 fez outra escolha nas urnas acabou votando para o Lula? Qual que foi a razão e como reverter essa situação? Tem uma combinação de várias coisas, mas isso eu vejo como algo bastante preocupante. É óbvio que quando a gente analisa, por exemplo, o eleitor do Lula, o próprio eleitor potencial nas pesquisas do Boulos, tem uma parte aí grande que é uma parte da elite, né? Que é uma parte do eleitor que é qualificado, bem informado, que tem uma escolaridade maior. Então, esses aí tiveram uma mudança mais significativa ainda. Aí eu não sei até que ponto que isso tem a ver com uma narrativa que a gente teve ali da questão da democracia, que se mantém, a gente pode entrar mais sobre isso, quanto que teve a ver com a pandemia também, que foi um efeito que não dá para a gente desprezar, mas a questão é que isso aconteceu. E isso aconteceu na gestão do atual prefeito, do Nunes, né? Essa migração. Então a gente nem tinha um candidato, vamos dizer assim, de esquerda à frente da prefeitura, né? Sim. Então, isso é bastante preocupante, porque eu vejo que um dos motivos de hoje eu estar na política e de entrar nesse desafio é exatamente porque não tem jeito, gente. Em 26 a gente precisa ter de volta a direita no poder. Não dá para aceitar esse cenário atual, tudo que está acontecendo, que é muito, muito, muito preocupante. Alinhamento a terroristas, a ditadores, o déficit fiscal que a gente está vendo, esse aumento de impostos que vai custar caro, todo um alinhamento que a gente vê hoje do executivo também com o judiciário, que tem feito também o papel de legislar, né? Um Congresso que, bem ou mal, sendo ali comprado com, a gente está vendo aí as emendas maiores do que nunca, também não faz nada, não reage em relação a isso. Então, são muitos problemas institucionais extremamente graves, né? Eu falo que eu nunca, na minha história, eu fiquei tão preocupada com a situação como eu estou hoje. Então, eu vejo que tudo isso passa também por essa eleição aqui. Isso é bastante preocupante. Pois é, e terminando só esse assunto, você falou que justamente nas pesquisas que vocês estão fazendo, o eleitor potencial do Boulos ou da esquerda, o eleitor da classe alta, o eleitor da elite, o eleitor bem informado, tem várias explicações para que isso possa acontecer. E o eleitor da periferia, o que vocês estão achando? A periferia, no passado, já deu sinais que não quer a esquerda de volta. A periferia tem até um estudo da Fundação Perseu Abramo que mostra que o pobre quer empreender, quer emergir socialmente, quer ganhar dinheiro. Como é que vocês estão percebendo o eleitor da periferia? Qual que é a reação que eles estão tendo ao potencial candidatura do Boulos? Eles também que sofrem muitas vezes com as ocupações ilegais, com problemas de segurança. Qual que é a percepção de vocês do eleitor mais pobre de São Paulo? A gente fica dependente das pesquisas que a gente tem acesso, algumas bem complicadas, né? Teve uma recente que errou meu nome 19 vezes, me chamando inclusive de Maria Luísa, então não sei até que ponto que a gente pode confiar nessas pesquisas, infelizmente. Mas é isso que a gente tem acesso, porque a gente nós não estamos diferentes de outros candidatos que se posicionam de acordo com a pesquisa, né? O Datapovo ali, o que fala, você vai e incorpora no seu discurso. A gente é um partido que a gente tem posições muito bem definidas, ideológicas. Eu falo que o Novo é um partido de direita ético, que não sei que outro partido pode bater no peito e dizer, a gente, além de ser de direita, nós somos um partido ético, de pessoas honestas. Então, acho que isso é um diferencial e a gente tem os nossos valores e princípios muito bem definidos, assim como quando a gente vai falar um pouco mais de São Paulo, então você vai ver que vai ficar muito claro a linha, né, do que a gente acredita que seja o ideal para a cidade. Então, assim, não é o Datapovo de o que a população traz, mas óbvio que a gente escuta as pessoas. Então, eu tenho ido, sim, aos 4 cantos, né, da cidade, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, ouvindo as pessoas, Zona Oeste, a Zona Central, para ouvir as dores. Então, a partir disso, a gente traz as soluções que estão alinhadas com aquilo que eu acredito que realmente
soluciona a vida das pessoas, que a Claro. gente sabe que tá aí. Os problemas e as soluções são conhecidos. O problema é que quem entra normalmente vem com um discurso populista e vem também, Carlos, cheio de gente para agradar. Né? Então, qualquer um que assume a prefeitura ou que assume, como aconteceu agora, o governo federal, já vem com uma coligação e já vem tendo que acomodar todos esses amigos. Isso acaba atrapalhando muito a boa gestão. Claro. Terminando a questão nacional, para depois entrar no vivo de São Paulo. Você falou que uma das razões pela quais muita gente, 2 milhões de pessoas quase, escolheram votar no Lula em 2022 pode ter sido uma percepção da pandemia, a percepção do eventual risco de ruptura democrática, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, alguns dias atrás, no dia 25 de fevereiro, uma manifestação gigantesca na Avenida Paulista, onde muita gente que também não tinha escolhido o Bolsonaro como candidato em 2022 acabou participando por preocupação com a democracia no Brasil. Você percebe que está mudando um pouco o vento, especialmente como aquilo que você falou, uma atuação excessiva do Supremo Tribunal Federal, abusos evidentes do direito, um alinhamento com regimes ditatoriais ou até com grupos terroristas por parte do governo federal. Muitas pessoas que escolheram um lado em 22 estão se arrependendo da sua escolha ou revendo essa, vamos dizer assim, essa decisão e poderiam votar em outro candidato agora na eleição municipal de 2024? Não tenho dúvida que sim. Aliás, eu estava na Paulista, eu estava no caminhão principal ali na comitiva do nosso governador, Romeu Zema, e a motivação que nos levou às ruas, e aí eu posso falar por mim, pelo governador, pelo Marcel, pelo Deltan, que foi exatamente isso, uma preocupação muito grande com a democracia hoje no Brasil. Então, uma preocupação, primeiro, essa associação que a gente está vendo do nosso executivo com ditadores e grupos terroristas. Foi naquela semana que ele foi parabenizado pelo Hamas, um verdadeiro absurdo. Aliás, os nossos deputados entraram com pedido de impeachment e o partido também se pronunciou institucionalmente, porque não tem isso na nossa história, né? O Brasil tem essa característica de não se envolver em guerras. Às vezes a gente pode, e nesse caso, se envolver do lado de um grupo terrorista, comparando aquilo que foi, enfim, um direito de defesa de uma nação ao Holocausto, que foi, né, ali quase dizimou aquela população. Então, assim, um absurdo sem tamanho. Então, os nossos parlamentares entraram com o processo de impeachment e o partido endossou, e foi exatamente naquele momento. Fora isso, os abusos claros do STF. Eu acho que a gente nunca teve um ambiente tão pouco democrático no que diz respeito a isso, né? A gente está falando aí do inquérito das fake news, aberto de ofício, em que você tem aí o juiz, que é a vítima, que apura, que faz todas as funções. Que julga, que é a defesa também. Exatamente. A gente está vendo uma pesca probatória do que está havendo em nomes da oposição, como, por exemplo, o Carlos Jordi, que era o líder da oposição, que fizeram uma busca e apreensão na sua casa por uma troca de mensagens com uma pessoa que tinha uma foto que foi adulterada, que era foto de, sabe assim, que era foto de posse do presidente, utilizaram aquilo para dizer que ele estava nas manifestações do 8 de janeiro, uma foto adulterada, uma informação falsa. Então a gente vê o nível da coisa que a gente está vivendo. Mas mais do que isso, eu vejo que o STF ele está também passando por cima do legislativo, isso é muito grave. Isso aconteceu com a lei das estatais, que a gente pode falar que é algo que para mim é bastante preocupante, pela experiência que eu tive em Brasília. Eu vi a mudança que foi feita graças a essa lei, né? Uma mudança que começou ali no governo Temer e continuou e teve vitórias muito importantes no governo Bolsonaro, que nos permitiu ocupar cargos importantes de diretorias e de conselhos com pessoas éticas e competentes, com ética e gestão. Isso fez toda a diferença e ele, numa canetada ali, o Lewandowski botou por água abaixo, e agora com a entrada do Dino, provavelmente o que vai acontecer é que isso vai subir para plenário e vai passar. É uma pena, porque é um desrespeito àquilo que aconteceu no Congresso. Fora isso, outras questões importantes. Eles deram agora o recado claro com a aprovação do TSE de medidas em relação a como que você pode ou não atuar durante as campanhas, como as plataformas devem atuar. Então, você veio ali, o PL das fake news,
o Congresso não aprovou e eles vieram e passaram por cima e legislaram. Então, absurdo. Agora, hoje no Supremo está sendo decidida a questão do porte de maconha, da descriminalização, que é um grande problema, inclusive, para o tráfico, porque dependendo do que eles vão definir quanto que pode, quanto que não pode, facilita muito o tráfico de drogas, entre outras coisas. Mas independente se é a favor ou contra, eles estão passando por cima do Congresso. Então o STF está o tempo inteiro passando por cima do Congresso e os nossos senadores não fazem nada a respeito. A gente realmente precisava de um Senado que colocasse cada poder no seu lugar. Então, assim, você tem um poder que está usurpando poderes de outros, né? Então, e isso fica claro, o próprio presidente da República às vezes fala, né? Ah, o Congresso não quer? Então, peraí, que a gente recorre ao STF. Como assim, né? Então, é muito preocupante. Vira uma terceira Câmara, né, não eleita, mas nomeada sem pelo próprio... Sem nenhuma legitimidade, um absurdo.